Shalom, muita paz, muita luz. Uma ótima segunda-feira. Hoje é dia 9 de novembro de 2020. Ótima semana. Sou Graalita, leitor, estudante da mensagem do Graal de Abidrushim. Longo e penoso é o caminho que leva ao reconhecimento. Quando uma pessoa deixou passar a ocasião favorável da existência na Terra e se sobrecarregou, às vezes até intencionalmente ou por ignorância, ainda com novas culpas. Desculpas aí nunca têm importância, porque cada qual pode saber, bastando que o queira. Todo aquele que deseja deveras reconhecer uma vez a justiça divina no decurso da reciprocidade, em oposição às concepções humanas, faça tudo para observar algum exemplo da vida terrena, de maneira a bem aquilatar de que lado se acham realmente o certo e o errado. Muitas ocasiões se lhe apresentarão diariamente. Assim, em breve se desenvolverá a sua faculdade de intuição com nova pujança e vitalidade, acabando por lançar fora todos os preconceitos aprendidos de concepções imperfeitas. Disso advirá uma intuição de justiça, podendo então confiar em si mesmo, porque, ao reconhecer todos os efeitos recíprocos, ele aceita a vontade de Deus, nela se encontra e atua. Essa é a dissertação 49, os conceitos humanos e a vontade divina na lei da reciprocidade. Segundo volume da Mensagem do Graal. Obra em 3 volumes. Mensagem do Graal na luz da verdade de Abidrushim. Essa dissertação, eu estou lendo os últimos trechos aí, na última página. Costumo ler e fazer algumas reflexões. E assim procurar divulgar da melhor forma a mensagem do Graal de Abidrushim. Ele é o prometido pelo Filho de Deus, Espírito da Verdade. Portanto, nada é mais importante na Terra do que essa mensagem do Graal. Ela é publicada no idioma português brasileiro pela Ordem do Graal na Terra e pela Fundação da Mensagem do Graal, sediada em Stuttgart, Alemanha, no português europeu. Tem uma subsede, né, da Fundação da Mensagem do Graal, aqui no Brasil, que é o Movimento Internacional do Graal no Brasil. E aí tem a versão português europeu, aqui eu estou lendo agora, né, a versão português europeu. Mas eu acho que eu até recomendo que as pessoas que estão interessadas na mensagem do Graal procurar o português brasileiro. Estou falando aqui para os brasileiros, né? Que eu acho que inicialmente assim os termos assim são mais compreensíveis, vamos dizer assim.
eu tenho colocado muito, refletido sobre a questão da religião graalita, né? Que é a religião do conhecimento da mensagem do Graal. Então, ela é a única... aí que está a questão do que significa religião, né? O termo religião é religar-nos à nossa origem. E essa religião sempre surge de doutrinas, ensinamentos, seja de um preparador do caminho, enfim, de uma pessoa preparada anteriormente, antes da encarnação na Terra, para difundir conhecimento. Como existiram muitos, como Zoroaster, Lao Tse, Moisés, Maomé também, Buda, Krishna, trouxeram novos conhecimentos, né? E especialmente Jesus Cristo, né? Que é o próprio Filho de Deus que foi enviado aqui na Terra. Porém, no caso específico do cristianismo, desde que ela se tornou o catolicismo, né, oficialmente, enfim, aí deixou de ser uma religião, uma doutrina de Cristo, uma religião cristã, e passou a ser uma religião humana, luciferiana, humano-luciferiana, porque as ideias humanas começaram a prevalecer através dos concílios. Aí foi um festival aí de absurdos, né, que foram introduzidos, né, no catolicismo, na própria Bíblia, né, Bíblia que temos que considerar também que é uma obra, especialmente o Antigo Testamento, que teve muitos fatos, ou mal narrados, ou mentirosos, ou então mal interpretados. Então existe muito. É preciso refletir, né, buscar a intuição para ver o que realmente está de acordo com a luz ou não na Bíblia. Os próprios evangelhos dos apóstolos de Cristo, né, João, Mateus, Pedro, Lucas foi posterior, né, a Cristo, né? Enfim, foram escritos após, e sempre com as interpretações pessoais, né? As cartas de Paulo. O fundador do cristianismo foi Paulo, porque o Filho de Deus deu a doutrina. E Paulo foi o apóstolo que interpretou com maior profundidade. Ele organizou, colocou as normas de comportamento, normas morais, suas cartas, né? As igrejas, enfim. Ele foi o que deu o princípio da religião cristã. E ele não conheceu pessoalmente Cristo, né? Depois que ele recebeu uma iluminação e recebeu Cristo. Mas depois que ela se tornou oficial, né, do Império Romano, ela começou a ser um instrumento de poder, de Estado. E aí o raciocínio humano, né, que cada vez é mais domina mais o ser humano, o raciocínio é onde atuam as trevas. Quando o raciocínio é um instrumento mais poderoso aqui, né, na matéria grosseira, quanto melhor o instrumento mais aperfeiçoado para a atuação do espírito na matéria grosseira. Mas ele está ligado ao espaço e tempo. Após desencarnarmos, ele deixa de existir e passa a prevalecer apenas os sentimentos intuitivos, que são mais fortes. Então temos que atentar para a intuição, que pode nos ligar à vontade de Deus e cumprirmos assim a vontade de Deus através do nosso livre-arbítrio. Nós sempre podemos optar, né? Então as religiões hoje terrenas, elas não são mais religiões, vamos por divinas ou da vontade de Deus. Elas são religiões humanas, porque umas mais, outras menos, enfim. E também sempre
dependendo do conhecimento que esses sábios trouxeram, de acordo com a evolução da humanidade, né? Mas, enfim, desde que sejam, mesmo que seja mais simples, então mais elaborada, enfim, religião sempre teve aquela pureza inicial de um doutrinador, que, claro, também tem seus limites. O próprio Buda era um simples ser humano, como todos nós, mas ele foi um ser humano que atingiu a perfeição espiritual. Então ele pôde trazer muitos novos ensinamentos, mas também sempre teve a interferência, então ficou fora do tempo, né? Depois que Cristo veio e tal. Agora, a religião divina, a única que pode ser efetivada aqui na Terra, conforme eu reflito, conforme penso, é a religião graalita, ou a religião do Santo Graal, a partir da doutrina do Santo Graal de Abdurrahim, doutrina cristã do Santo Graal de Abdurrahim. Abdurrahim, ele foi um alemão, o nome dele era Oskar Ernst Benhardit, nasceu em 18 de abril de 1875, na cidade de Bischofswerda, Saxônia, Alemanha, que é próximo lá da fronteira com a República Tcheca. E faleceu em 6 de dezembro de 1941, aos 66 anos. Então ele foi o filho do homem, prometido por Cristo. Então ele, através dessa doutrina do Santo Graal, deu as bases, né? Então o que acontece? Ele mesmo dizia que a palavra dele, a doutrina, não se trata de uma nova religião. Então aí cabe a seguinte reflexão, que não é uma religião, porque ele não quis se igualar às religiões existentes, e principalmente a cristã, né? Que foram dominadas pelo raciocínio. Então elas não são mais religiões divinas, elas são religiões luciferianas. Ela desencaminha ao invés de caminhar, em vez de auxiliar. Ou então muitas que talvez tenham mantido mais puras, talvez as religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo, o xamanismo, enfim. Mas, mesmo assim, tem muitos conceitos errados. Um deles é que, do próprio hinduísmo, talvez isso nem foi de Krishna, porque o Krishna, eu acho que não queria falar tal absurdo de que nós anteriormente éramos animais, depois fomos evoluindo para seres humanos e podemos evoluir voltando a ser animais. Isso não existe, porque os animais, eles são enteais. A essência dele é enteais, enquanto a nossa essência é espiritual. Então a essência não muda. Não muda. E os animais não têm livre-arbítrio, né? Vamos supor, eles seguem a evolução dele assim, vamos dizer assim, sem falhas. Porque não tem livre-arbítrio. Nós, sim, que podemos falhar, podemos cair nas trevas, justamente por causa do livre-arbítrio. Então, todas as religiões hoje, de uma forma ou de outra, elas servem às trevas, porque ela não tem, elas foram descaracterizadas ou então estão ultrapassadas. Então, hoje, a única religião que deveria existir, como eu penso, é a religião gradarita, surgida através da vivência da doutrina do Graal, que é Abdurrahim. Está na mensagem do Graal. Somente que é sagrada, é a própria palavra viva de Deus, escrita de próprio punho. Então daí esse termo ele tem que ser esse termo de religião, nesse sentido de religar. Então é um conceito espiritual. Então tem que haver uma religião divina, é uma religião divina. Vamos dizer, uma religião divina graalita.
que é do Santo Grau. E então ela, esse nome até seria interessante, né? Colocar o divino, para diferenciar das religiões humanas que existem hoje. Elas não têm nenhum valor hoje, posso dizer que elas desencaminham praticamente. Entra na crença cega, as pessoas não progridem espiritualmente, como é desejado pela luz. Então, esse termo religião, a meu ver, caberia bem para a doutrina do Santo Graal, porque esse termo de religião, o conceito, ele é imaterial, ele é espiritual, ele é divino, é a maneira de que nós vivenciamos uma doutrina para que nós sejamos atraídos para a nossa origem, que é a nossa pátria espiritual, que é toda a finalidade humana nossa é essa, de espíritos desenvolvidos. Tem os espíritos que vêm em missões especiais, que estão fora desse ciclo de encarnações. Eles vêm assim, às vezes encarnam, assim, algumas vezes, né? Mas com uma missão específica, né? E esses espíritos, geralmente, eles já são autoconscientes. Ele pode ser os chamados criados, que não necessitaram de nenhuma encarnação, ou então pode ser um espírito que desenvolvido, que obteve já a autoconsciência, e depois pode vir assim encarnar para auxiliar os seres humanos na evolução, né? Então, todos, a grande maioria, talvez 99,9%, são tudo que nem somos nós, desenvolvidos, buscando essa autoconsciência. E nós temos só dois, no final, vejamos que começamos a encarnar aqui na Terra há 3 milhões de anos. Inicialmente, as nossas almas preparadas se encarnaram nas chamadas crianças babais, que é uma espécie primata, de enteais, né? Quer dizer, não tem nada a ver com espiritual, são uma raça de primatas especiais que são preparados exatamente para isso, para possibilitar a encarnação das almas espirituais humanas. Então, há 3 milhões de anos. Muitos obteram já autoconsciência, retornaram ao paraíso, e agora muitos outros ficaram presos, né, no círculo de roda de Sansara, como dizem, né, os hinduístas, aquela roda interminável de encarnações, mas sempre tem um período final, que é o juízo final, que tem a avaliação, tem um prazo. Então, no final das contas, vamos dizer assim, nós temos apenas dois caminhos. Sempre ocorria, né, para o espírito desenvolvido, retornar ao paraíso, como um espírito autoconsciente. Depois que começou a vir a atuação errada de Lúcifer, as tentações, esse livre-arbítrio nosso tendeu para as trevas, através da prevalência do raciocínio. Esse foi o pecado original. Depois passou a ser pecado hereditário, que cada vez mais as gerações vinham com o cérebro anterior mais desenvolvido, né? Quanto que o cérebro posterior da intuição, que é o cerebelo, cada vez mais atrofiado, menos ativo, né? Então a criança, tão logo ela já inicia a adolescência, enfim, início da idade jovem adulto, já é dominado pelo raciocínio. As próprias escolas, ensinamentos das escolares só favorecem o desenvolvimento do raciocínio, né? A prevalência. Então aí está o pecado hereditário. Então tem que recuperar essa questão da intuição, né? Hoje a escola está muitos erros, ela está muito degenerada, né? E a educação, ela tem que, no estudo fundamental, tem que separar os gêneros. Os gêneros, eles não podem ser misturados. Escolas especiais para meninos e para as meninas, com atividades especiais e com os seres da natureza, né? Recuperar toda essa sabedoria que existia, né? Nos antigos caldeus, sumerianos,
os incas, todas as civilizações que se mantiveram puras, elas reconheciam os enteiais, né? Interagiam com eles. Eles que auxiliaram para grandes construções como a Grande Pirâmide do Egito, né? Aquelas construções incas, né? Gigantes, enfim. São seres, são servos de Deus. Eles não têm livre-arbítrio, né? Os índios também guardam muito dessas recordações, embora muitos outros já se degeneraram, aí começam a misturar com demônio, que se vem das formas de pensamento humano, tanto os pensamentos do raciocínio quanto as formas intuitivas, né? Que são as mais perigosas, que são os demônios, né? Porque nós, seres humanos, através da nossa intuição, criamos seres, seres que acabam atuando, né? Na matéria fina, e tanto bons como ruins. Mas depois que propendemos para as trevas, geralmente é só demônios, né? Demônios não é uma obra de Deus, é a obra do ser humano, através do seu livre-arbítrio. Então as trevas não vão poder existir para sempre. Ela vai chegar a um ponto que ela vai acabar, não vai mais prevalecer, não vai ser mais permitido. O próprio Lúcifer, né? Ele está preso por 1000 anos. Não se sabe, penso eu, que ele vai se redimir e se entrar no caminho certo da vontade de Deus, do amor de Deus, para continuar tentando, enfim. Mas nesse reino do milênio, o ser humano terá que ser fortalecido. Isso aqueles que tiverem realmente boa vontade, não são escravos do raciocínio, enfim, que buscam sinceramente a Deus. Não com fé cega, mas com luz e verdade. Então seremos fortalecidos. Aqueles que merecerem, fizeram por onde, né? Todos nós temos que lutar por nossa salvação. A partir do momento que estamos encarnados, principalmente nessa época, né? De prevalência do raciocínio, enfim, estamos sujeitos a cairmos nas trevas. E mesmo nós não sabemos o real estado de nossa alma. Quando chega a colheita, o ceifar, né? Com a espada, vamos dizer assim, do juízo, não sabemos. Temos que nos esforçar diariamente, cada momento, em busca da luz. Lutarmos contra as fraquezas, com nossas tendências ruins, né? Temos que nos tornar bons seres humanos, para nós e para o próximo. Amar Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Essa é o fundamento que Jesus nos trouxe. Então é isso, essa questão da religião divina graalita, então religião do Santo Graal, é um termo que eu acho que deveria ser usado, porque vamos ver assim, por exemplo, Jesus ele não fundou uma nova religião, porque ele próprio ele era, vamos dizer, esse elo, esse caminho, a verdade e a vida. Esse caminho é a religião, né? É um caminho vivo, da vontade de Deus. E quem tem que percorrer somos nós, seres humanos, através das nossas intuições, das nossas ações. Podemos deixar um caminho limpo, né? Vamos supor, transitável, seguro, de forma que o reino espiritual nos atraia de volta à nossa origem. Ou então, se colocarmos em tudo, nós impedimos esse caminho. Então aí está o livre-arbítrio e ficamos presos no reino material e sofreremos a segunda morte, a morte definitiva. Então a escolha é de cada qual. Então é isso, a humildade é sempre necessário, a reflexão, a oração, tudo isso é muito preciso e nada melhor do que a mensagem do Graal, né?
para nos direcionar para isso, né? Para a luz. O termo nova, igreja, nova palavra. Agora, a igreja, essa questão do conceito de igreja, é a ancoragem material, né? Vamos dizer assim. Nossos corpos é um templo, é uma igreja. É a partir desse corpo que nós podemos ancorar essa luz, essa religião, vamos dizer assim, em nós. Né? E essa igreja, esse corpo, esse templo, temos que purificar através dos nossos pensamentos, palavras e ações. Dessa forma que mantemos ele efetivo, né? Puro para cumprir sua missão. E no caso de um recinto, né? Que é a igreja, o templo, onde se faz esse trabalho, vamos dizer assim, coletivo, né? Que as pessoas sintonizadas no mesmo princípio, na mesma finalidade, isso é a associação de forças, né? Isso também favorece muito, né? Então podemos dizer que existe a igreja, o templo individual, que são nossos corpos, e o coletivo, que são os recintos, igrejas, templos, para vivenciar isso conjuntamente. Eu sempre faço o exemplo de uma orquestra, né? Bem afinada, né? Que produz os mais altos e belos acordes, né? E a força muito maior, o volume de som, né? Enquanto que individualmente tem lá um solista de violino, de piano, pode produzir belas músicas, pode cumprir sua função, mas é um trabalho individual, né? E é necessário esses dois tipos de trabalhos, o tanto individual, que pode dizer que é o mais essencial, que não tem como escapar. O trabalho individual é essencial, né? Agora, não adianta participar coletivamente, talvez até dentro de um templo, vibrando, mas quando volta para o indivíduo, não atenta, não mantém a sintonia com a luz, né? Então, o individual é sempre fundamental. Enquanto que o coletivo, essa vivência, acrescenta, mas não é assim imprescindível. Então, temos aí que tem de diferenciar. Então, no caso dessa nova igreja, nova palavra, seria o recinto, o local para vivenciar coletivamente a mensagem do grau. E temos que a doutrina do grau de Abidrushim. Eu penso que é justamente isso que seria necessário hoje, que penso que esteja faltando para a civilização, uma sociedade terrena, é isso. Uma igreja, a Igreja Nova Palavra, para que se possa vivenciar a religião graalita. Se faz as devoções que foram instituídas por Abidrushim, o Espírito da Verdade, que primeiro tem os sinos, né, que levam as pessoas para o templo. Na fileira à direita as mulheres, à esquerda os homens, todos em silêncio, sentam. Vem uma introdução de uns 5, uns 10 minutos de música clássica. Depois que esse movimento encerra, tem a leitura no púlpito de uma dissertação da mensagem do grau. Palavras do Senhor, né? Quando o leitor, né, que vai fazer a leitura da mensagem do grau, e sempre inicia Palavras do Senhor e começa a ler a dissertação. Depois
de encerrada a dissertação, ele fala: oremos. Na luz de tua criação nos encontramos, cientes de ti, Criador do universo, cientes sim de teu infinito poder, de teu eterno amor, de tua eterna sabedoria, de tuas inexauríveis forças. Em adoração elevamos para ti as mãos e a ti, Senhor, rogamos. Consente que a tua graça, tua imensa bondade se estendam sobre nós. Amém. Então, as pessoas se levantam e pronunciam essa oração. Naturalmente, não levanta as mãos porque estão um do lado do outro. Se levantar as mãos, pode um invadir o espaço do outro. Né? Então, não se conserva as mãos encostadas nas pernas, vamos supor, rijas, né? sem movimentos, porque para não incomodar o seu vizinho. Né? Então, e depois da oração, as pessoas sentam novamente e aí voltam os sons dos sinos. Né? E as pessoas começam a sair. Primeiro as mulheres que começam as primeiras filas, né? que são as discípulas, depois vêm as convocadas e depois as portadoras da cruz de prata e os simpatizantes, pessoas. Né? Então saem sempre pelo corredor central, vão saindo. Depois que a última mulher saiu, começa a sair os homens. Primeiro os discípulos, a fileira dos discípulos que estão na frente, depois a fileira dos convocados, depois dos portadores da cruz de prata e os simpatizantes que vão lá assistir às devoções dominicais. E aí se encerra. Mas eu penso o seguinte, que hoje aqui no Brasil que os que promovem as devoções são a Ordem do Grau, que tem aí algumas subsedes aqui no Brasil, mas geralmente é pouco, tem muitos critérios, né, para que a pessoa possa acessar, enfim, é algo muito restrito, né, para as pessoas em geral. Muito diferente de umas igrejas que sempre estão com porta aberta, as pessoas, as igrejas, digo, ditas cristãs, né, porque também tem muito interesses, né, dízimos e ofertas, todas essas questões. E